Olá, gente. Nós estamos aqui em mais um bate-papo com Cláudia Ruga, a Cool 50. Ai, que máximo! Cláudia, te apresenta para nós, Cláudia. Querida, você vê que é bem ao vivo, né? Tocou meu despertador para eu não perder. Oi, Mireia, querida, tudo bem? Tudo Que bem. delícia estar aqui de novo. A gente conversou faz tempo, eu acho que foi na pandemia, não foi? Quer Foi. dizer, Nós fizemos uma live. no lockdown ainda. Você vê como passou rápido. Uhum, isso mesmo. Que incrível. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Que delícia estar aqui com você, com a Bruna também, que eu nem sabia que a Bruna também trabalhava com você. Sim, Enfim, eu sou trabalha. Cláudia. Adorei, adorei. Depois vou até pegar o contato, que é ótimo. Ela me ajudou muito quando eu tive um problema com o Instagram. Bom, vamos lá. O que que você quer saber? Meu nome, sou a Cláudia. Eu tenho um perfil, Nome, idade, profissão. o que que tu faz? Vamos lá. Eu sou a Cláudia, eu tenho um perfil o Cool 50. Vai fazer 5 anos em agosto, você acredita? Já Já? faz 4, 5 anos, bastante, bastante. Eu sou juíza federal desde 98, ou seja, 25 anos, e eu comecei o meu perfil justamente quando eu fiz 50 anos, em 98. E para mim, Mireia, foi um ano emblemático, porque eu fiz 50, a minha filha casou, foi morar nos Estados Unidos, fazer residência médica, e foi justamente nesse período que eu entrei numa crise, em todos os aspectos. Primeiro, eu estava no climatério, não sabia que eu estava no climatério, eu tinha uma espécie de depressão constante, sem saber o que era. Eu estava em crise também, porque eu já era juíza há 20 anos, 21 anos, e como eu não tive uma carreira acadêmica, eu estava me sentindo meio perdida. Eu falei, bom, eu não tenho uma carreira acadêmica, eu estava com a autoestima baixa. Eu falei, será que é isso até o fim da minha vida? Vou até tirar o óculos agora aqui para falar. Eu pensei, será que é isso? Eu vou ser juíza mais 5, 6 anos, minha filha saiu de casa, daqui a pouco meu filho vai sair de casa, a minha carreira já não demandava tanto como ela demandou antes. Eu me senti, sabe, assim, Perdida. perdida, não digo nem perdida, deprimida, porque eu acho que os 50, deprimida. Os 50 para mim foram muito emblemáticos. Eu falei, e agora? Sabes que não é só para ti. A maioria, não são todas, a maioria das mulheres, quando chegam aos 50 anos, isso é uma pesquisa, eu na época, quando eu tinha os meus 50 também, eu tive isso que tu tivesse, e é uma pesquisa que foi feita que as mulheres, quando chegam aos 50 anos, que aí chega o climatério, chega tudo junto, as Uhum. mulheres começam assim, e agora, minha vida, como é que vai ser? O que que eu vou fazer? Não sabe o que fazer. Então, aí que tu entrasse com as mídias sociais, né? E foi interessante isso, porque começou como uma brincadeira. Pelo Hum, seguinte, eu como juíza, eu nunca fui protagonista. Eu sempre fiquei nos bastidores. Então, eu sempre tive muita dificuldade de me expor, muita dificuldade, tenho ainda. Tenho uma dificuldade de fazer vídeo, de fazer reels. Você pode ver que quando eu apareço no feed é uma fotografia estática. Eu ainda tenho uma dificuldade. Então, eu comecei querendo dar dica. Olha que interessante. Eu falei, ai, eu queria dar dica de livro, série, filme, mas era uma coisa bem caseira. Tanto é que o nome surgiu disso, né? Eu pensava assim, bom, aos 50 isso passava pela minha cabeça, aos 50 a gente tem mais tempo para ter uma vida cultural mais ativa, a gente tem mais tempo agora para leitura, enfim, era o que eu pensava. Aí eu pensei assim, por que não ser cool aos 50? Sabe um nome? Isso que passou pela cabeça vagamente. Aí eu tentei colocar cool aos 50, não tinha. Cool 50. Aí colocou cool 50s. Me veio esse nome. Até me perguntou, ai, que nome difícil, nome em inglês. Eu pensei, bom, mas agora já não dá para mudar também, já mas ficou. cool é uma palavra que se usa muito, né? Principalmente na moda, né? Que se usa muito na moda, o cool. Não, pois é. E aí eu comecei, se você for ver meus posts, eu nem lembro mais lá atrás, eram bem, assim, bem rudimentares, né? Uhum. Mas você sabe que aquilo foi muito interessante, porque começou a me dar um outro sentido. Eu ia assistir um filme e aí eu ia fazer uma resenha. Eu li um livro e aí eu colocava.
Até um dia, isso para mim foi bem interessante. Foi no começo de 2019. Eu Ah, chamei uma amiga. Posso falar? Estou falando pode, horrores. pode falar, pode falar. Eu chamei uma amiga que ela era desembargadora, agora até aposentada, e surgiu no radar. Eu acho que o feed do Instagram agora está bagunçado, mas na época ele tinha um algoritmo muito interessante. Ele começou a me trazer coisas muito diferentes do meu mundinho. E eu fui numa roda de palavras contemporâneas, que no fim a minha grande amiga Tipiti, que tem o Fica Conversas, eu falei, nossa, que coisa diferente, o que será isso? Vou sair da minha bolha. Convidei essa minha amiga, e era um coworking em São Paulo, um calor, era janeiro, era um calor. E ela falava assim, aonde você está me levando? Eu falei, Tânia, a gente tem que sair da nossa bolha do judiciário, vamos entender o que está acontecendo no mundo. E era um bate-papo sobre o novo feminismo. Oba! E era interessante, Mireia, porque eram umas meninas de 30 anos. Primeiro teve uma roda de conversas da TIP, e depois a Alessandra Vi, que é uma menina de São Paulo maravilhosa, que fala de atualidades, falando do novo feminismo. Aquele dia, minhas fichas caíram. Eu pensei, o mundo mudou e o que eu estou fazendo nele? Sim. Eu Qual é falei, a marca que eu vou deixar nele como não Cláudia? é. Eu É. nem pensei nisso, eu nem tinha essa pretensão. Eu pensei, eu acho que eu tenho que correr muito atrás de coisas novas, porque eu estou impactada, eu estou assim, empacada. E foi aí Ah, que eu comecei a falar sobre isso no perfil, sobre aham. novas experiências. Eu acho que foi janeiro de 2019. E foi interessante, porque eu tive uns 20 comentários. Para mim, 20 comentários, você imagina? Era uma coisa assim. Falei, quem está Opa. lendo o que eu tenho para escrever? É interessante, né? Sim, a gente no início se impacta um pouco quando as pessoas começam a te seguir, a falar contigo, a colocar escrever o que elas acharam daquilo que tu postou. E isso é assim, opa, estão me ouvindo, estão me escutando. Mas tu falaste dos filmes agora, que tu assistiu o filme, fazia resenhas. E uma das perguntas que eu queria falar contigo é o seguinte: como é que tu consegue botar tanta, tanta, assim, indicações de filmes e tanto indicações de livros que eu acompanho horrores, compro alguns livros que tu indica, né? E Ah, com essa vida atribulada que tu tens, como que tu ai, vamos consegue? lá. Já me pergunto, eu sou super disciplinada. Eu sou super disciplinada nos meus horários. Minhas Ah, amigas perguntam como você faz tanta coisa. Eu falei, porque eu sou bem organizada. Eu sempre tive uma vida muito organizada. Eu sempre falo, eu sou a primeira de 9 filhos. E em casa era praticamente militar, sabe? 7 horas da manhã a gente já estava pronta, levantando, arrumada e pronta com a cama arrumada. Isso é uma característica da minha família. É muito interessante. A gente acorda muito cedo e a gente começa a produzir muito cedo, mas também 9h30 da noite a gente já está na cama, né? muito cedo para mim. E é interessante que minhas irmãs são iguaizinhas a mim, iguaizinhas. Então, Meu quando a Deus. gente viaja, é divertidíssimo, porque 7 horas, 7h30, a gente já está pronta. E isso é uma característica da minha família. A gente acorda cedo e começa a produzir cedo. Então, eu tenho uma rotina Ter de. filmes assim todas as vezes e livros. Que horas tu lê? Podia Não, me eu vou dizer? te falar. E eu tenho, meu marido, ele tem o mesmo time que eu, então eu acho que isso ajuda bastante. A gente janta super cedo. Agora eu estou sem filhos em casa, né? Meus filhos moram fora, então eu tenho uma rotina mais estrita ainda, porque quando eles estavam aqui, cada um tinha um horário, era diferente, cada um jantava um horário. Agora eu e o Pedro, a gente acaba, eu não janto mais, na verdade. A gente senta para tomar um drink, bater um papo entre 7 e 7h30 e comer uma coisinha. 8 horas, assim, a gente brinca, né? A gente fala assim, nossa, nós estamos seniors. 8 horas, a gente já vai para assim, o quarto, para a sala de TV, geralmente para assistir um filme ou uma série. Tem filme, uma série, algum capítulo para dar uma descomprimida. Achar. Aham. 9h30 a gente desliga e aí a gente lê. É interessante, ele lê muito e eu também leio. Então, 9h30 a gente já desliga a TV e aí a gente faz a leitura. A gente lê, eu leio bastante, ele lê bastante esse horário. E não é assim, às vezes eu nem vou ver filme, vou ver série. Filme, série eu vejo mais final de semana, muito mais do que dia de semana. E durante a semana eu leio esse horário. Uhum. Ah, por isso que tu indica tantos livros e tantas coisas. Eu vi agora essa semana que tu botou aqueles livros, indicou, todos marcadinhos assim. Tu lê e relê os livros para poder falar?
Da Fernanda Young, é que foi ó, esses daqui, olha, eu confesso que era uma época que não tinha internet, eu lia muito mais. Ah, eu também lia muito mais, bastante. Assim, É, caiu um monte. Eu tenho pilhas aqui de livros que eu não consegui ler ainda. eu também, eu também. Ah, os livros que eu postei não foram nem da Fernanda Young, foram esses, Não, ó, foi eu tenho aqui eles. Miriam, aqui, olha, Isso, eu tenho esse. O único que eu não tenho é da Kika, e ela falou assim: tu tem que me ler, diz ela. Esse eu aqui não se lê em 2 horas, é um espetáculo, espetáculo. eu não É, li. esse eu já li, reli, o da Ruth Manos, também Ah, li. também li, reli várias vezes. Regina Navarro Lins, também li. O da Miriam, esse eu já li também. É que são livros pequenos, Rápidos, né? fáceis, Pequenos. rápidos. É, os mais demandantes, assim, eu confesso, e é um treino que eu tenho que voltar a ter, Mireia, por causa do foco. Eu acho que a internet faz a gente perder o foco. Com certeza, eu perdi muito o foco. O meu marido que esses dias disse assim, sabe o que que tem que fazer? Ler um parágrafo, porque eu não consigo concentrar, aí eu já quero sair. Aí eles lê um Louco, né? parágrafo, para, aí daqui a pouco passa um tempo, tu vai lá ler outro parágrafo, eu digo, mas aí eu vou perder o fio da meada, eu começo assim, mas eu consegui, porque até jornal, porque aqui nós recebemos jornal todos os dias impresso, e eu vou ler. Ah, eu já li isso na internet. Ah, eu já li isso na internet, não quero ler, sabe? E aí tu perde o time da leitura, e isso é muito ruim. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Vamos. Me diz uma coisa. Eu te sigo há muito tempo, e eu comecei a perceber que de um tempo para cá, tu começou a falar muito sobre menopausa. E aí eu digo assim, tá, te impactou muito a menopausa? Eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a falar em menopausa em 2019. Foram Ah, meus primeiros posts. uhum. Tanto é que eu fui convidada para escrever na Vogue, porque eu comecei a falar em menopausa há 5 anos atrás. Tá muito pouca gente falando de menopausa. Se você for para os meus posts de 2018, 2019, era basicamente o que eu falava. E olha que interessante. Aí começaram a surgir perfis muito mais específicos do que o meu, porque eu falava da menopausa no meu contexto. E Sim. quando eu escrevi para a Vogue, a Miriam De Paoli, que se tornou minha sócia, agora já não é mais no site Inconformidades, ela também escrevia para a Vogue. E aí a Cláudia Lima, que é a editora, né, a Miriam vai escrever sobre menopausa, fala sobre outra coisa. Se você ler meu primeiro artigo da Vogue, é sobre menopausa. E aí começaram pessoas assim muito mais direcionadas, outros perfis específicos. E eu falei, eu não vou mais falar sobre isso, porque tem gente mais específica do que eu, com mais dados científicos do que eu. Mas esse foi foi o meu primeiro copo atrás. Aham. É interessante quando a Cláudia Lima não fala, mas parece que eu dei um corte, sabe? Eu falei, então eu não vou falar, tem muita gente bacana falando sobre isso. E de um tempo para cá, eu pensei, opa, esse foi o começo do cool. Eu vou falar sobre como me impactou também. É, é. Eu falava isso há 15 anos atrás e não tive repercussão, porque era Olha, muito início. Era muito início das olha, mídias sociais. Então, agora eu vejo o pessoal olha, falando, gente, mas eu já falei isso. Eu digo, bom, vamos lá, vamos. atrás! Mas eu vejo que tu fala muito sobre a menopausa, tu, a Silvia Ruiz também, né? Silvia é maravilhosa. E a Silvia tem uma coluna no UOL. E a Silvia é incrível porque ela faz uma pesquisa sobre isso. Ela é jornalista, ela Sim, sim, pesquisa, sim. ela vai atrás. Eu já não faço isso, porque como a Silvia trabalha, né? Ela escreve para o UOL, ela tem agora, eu acho que é um programa de menopausa com a Angélica, ela tem uma questão muito mais profunda. O meu é mais como me impacta e coisas que eu leio. Uhum. Inclusive, a doutora Elisa Mosconi, a Silvia postou um vídeo dela a semana passada que fala da menopausa, o estudo do Alzheimer nas mulheres lá para frente. São coisas bem interessantes. Eu, Ah, eu acho que eu vou focar nisso de novo. Mas eu estou numa fase muito boa com a minha menopausa agora. Eu faço reposição hormonal, eu acho que eu estou numa fase bem tranquila. eu faço reposição hormonal até hoje.
mas eu tenho visto também que tu agora fala muito dos suplementos, das vitaminas, e tu tá usando muito essas vitaminas, quais vitaminas, os suplementos, e como é que tu Bom, faz isso? Tu tem alguma orientação ou tu tá tomando por tomar porque te indicam? não, eu sempre. É interessante, eu tenho meu filho sempre tomou whey protein e creatina. Ele sempre treinou muito. Meu filho tem 1,95 m e ele era Ah, muito magro, ele queria ganhar corpo, ele é muito alto. E ele queria ganhar corpo. E ele, desde sempre, ele falava, mãe, e ele lia. Meu filho é que nem eu, né? Obstinado, lê. Ele falou: você tem que tomar whey, que você come pouca proteína. Isso já há 6 anos atrás. E toma creatina. Então, isso sempre foi uma constante para mim, tomar whey protein. Eu sempre fiz muito exercício, sempre, eu gosto, eu preciso. Eu sou muito ativa e para mim musculação, pilates, aeróbica é fundamental. Então eu sempre tomei whey. E eu nunca tinha tomado creatina. E de um tempo para cá, então, tem estudos, e eu tenho uma amiga querida, Renata Rea, Nutri, ela falava, Clau, toma creatina, que creatina faz muito bem para o músculo e para o cérebro. Aí incorporei a creatina. Aí comecei a tomar o colágeno, que sim. agora, assim, não é mito, existe já comprovação científica, tem vários tipos de colágeno, né? Tem colágeno para articulação, que minha mãe Ah, toma. eu tomo esse, eu É tomo esse. incrível. É muito bom. É Todos in- os dias eu tomo. Ele lubrifica as juntas, é uma coisa impressionante. E eu É, tomo um colágeno, na verdade, para os músculos, que chama sim, body protein, que então eu alterno, né? Ou eu tomo whey protein ou body protein, porque a gente, Miriam, vai comendo, isso é fato. A Renata, minha amiga Nutri, fala, a gente vai comendo cada vez menos proteína ao longo da vida. sim. Uhum. Isso eu não, eu deixei assim, eu fui muito carnívora, agora eu como carne, se você é gaúcha, se você Não, me mas eu chama, não como carne vermelha. Eu não como olha, carne vermelha. se Há você me chama, muitos olha que anos. interessante. É. E a gente vai diminuindo, né, a ingestão de Vai, proteína. E a vai. gente tem que ter músculo, senão não para em pé. Não para em pé. É. Isso eu falo muito com a minha reumato, a gente conversa muito, mas eu faço exercícios bastante e tomo suplementos também. Mas eu vi que tu tá agora botando Eu muitos estou tomando suplementos. Tu ganhou mais. esses dias, hoje, eu sei É, lá, que tu postou que ganhou um suplemento. Eu digo, olha, a Cláudia tá que tá, né? então, aí eu tomo, eu sempre converso com a minha amiga, né, que é a Nutri, eu falei, Rê, é assim, se a gente for tomar todos os suplementos que indicam, o nosso Ah, salário vai para o suplemento, né? Não sim. dá. Então ela falou, Clau, então toma 4 que eu indico que são fundamentais. O whey, né, que é o suplemento, o colágeno, o ômega 3. Hum. Ômega 3 é para o cérebro, isso é incontestável, né? Ai, Ômega não 3, consigo. Não consigo tomar ômega 3. mas por quê? Por causa do gosto? Por causa do gosto. Eu como cápsulas em gel, tudo. Daqui a pouco eu começo a enjoar, 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 que é um pavor. Não consigo tomar. Olha, tem uns novos, eu não estou fazendo publi, tá? Não Tá. estou fazendo publi. Mas tem um Ah, novo gente, da viu, gente? Essential, não é publi, é dica. Tem um novo da Essential, que é aquela marca aí do sul de Santa Catarina, que ele não dá isso. Depois eu até te passo. Ele é bem interessante. E a coenzima Q10. Eu confesso, a coenzima Q10 eu tomo, depois eu paro de tomar. Depende também se eu tô afim. Agora, o que não deixo de tomar, de verdade, é o colágeno para o músculo, a creatina e o ômega 3. São Sim. esses três. São esses É. três. É, Eu sei que eu faço uso também por causa que a médica pediu para fazer. Como eu não como carne vermelha também, né? Então tem que fazer, colocar alguma substância, algum suplemento em cima. Mas eu vi que tu está fazendo bastante isso, tá, isso. Tu acabou se tornando uma influenciadora, né? olha, e não suplemento, é interessante porque tem gente que pergunta assim, que suplementos você toma? Eu tenho até medo de recomendar, porque Sim, acho que cada caso é um caso individualizado. isso mesmo. Né? E eu confesso que eu amo, amo, amo. Eu já tenho um filho que gostava, essa minha amiga Nutri me ajuda, e eu vou te falar uma coisa: eu vou para academia a pé todos os dias, são 5 quarteirões da minha casa. E na ida, eu passo por 2 lojas de suplemento. Ah, Aqui em São Paulo. Eu amo entrar nessas lojas de suplemento. tá brincando. Eu que tenho, assim, eu passo por loja de roupa, eu passo por loja de sapato, nada disso me interessa mais. Eu estou num processo de cada vez dar mais, entendeu? Consumir menos.
e doar minhas roupas, doar meus sapatos. Agora, suplemento é um negócio que é minha paixão atual. Então, eu sempre vou ver o que tem de novo, mas eu volto a falar, tem coisas que eu acho que a gente, eu não sei, eu não vou tomar tudo que aparece. Não, não Então, tem como, não tem como. Agora tu falou de roupas, eu vejo que tu fala muito de macacão, né? Tu gosta de usar adoro, macacão? adoro. Eu estou numa fase de macacão total. Eu acho que facilita a vida, menos na hora de ir no banheiro, né? A hora de Ah, banheiro, realmente. essa hora é terrível, é verdade. Você sabe que eu tenho uma questão, eu tenho seios grandes. Eu já fiz duas reduções, duas. Meu Deus. E eles cresceram de novo, e eu entendo por quê. Porque pós-menopausa, na menopausa, a gente cria, né, essa Cria. gordura Ah, lateral, maldita. maldita. E quando eu falo muito sobre isso. Ah, mas você não prega o envelhecimento positivo. Eu falo uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, Uma sim. coisa é você envelhecer positivamente, outra coisa é você odiar essa gordura, que eu Ah, perdi meus sutiãs. Eu perdi meus sutiãs, perdi meus biquínis. Eu sim. emagreço, 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 e Não aqui, gente, adianta, não emagrece, não emagrece. não emagrece, não emagrece. Então, eu perdi tecido mamário, me explicaram, e ganha gordura. É um saco, É. porque nada serve. Eu sou alta, né? Eu tenho 1,75. Eu tenho ossos grandes, e aí imagina com peito. E o macacão resolveu minha vida, Sim, porque é uma porque coisa só, né? é uma É uma coisa só. coisa só. É maravilhoso aí. Eu não tenho que pensar se a camiseta serve, se a camiseta não serve. Aí eu ponho o macacão e eu tô feliz, entendeu? Eu comecei a usar roupas, vestido, que eu gosto muito de usar vestido mais largos, assim, soltos, porque foi o único jeito que eu vi que não marca nada. Aí eu não me preocupo com aqui, mas quando eu me olho de lado assim, ai, que coisa horrorosa essas costas. Ai, eu também. E não adianta falar, ai, o body positive. Tudo bem, a questão não é essa. A questão é, eu acho duas coisas. Tem determinadas coisas que não te servem mais. Isso realmente é um É, problema. muda completamente, sim. Muda, Aham. né? Eu Eu tenho olho para muitas minha pessoa roupas porque não me serve mais, é verdade. que não serve aqui nas costas. Aí você fala, ai, gente. Mas esses dias eu te vi que tu tiraste várias fotos profissionais. Claro, também. Ah, não. Aí eu vou te falar, essas fotos profissionais eu tirei faz 4 anos. E também não tenho coragem de postar. Não foram agora, não parece que foi agora. Tão lindas, maravilhosas, muito Não, lindas. eu tirei com duas fotógrafas, a primeira, nossa, 4 anos, desculpa, 3 anos, foi no começo da pandemia com uma amiga minha e eu não tinha coragem de postar. Ai, Ó, não. eu tô te falando, eu tenho muita dificuldade, é verdade. E aí eu tô me soltando, essas fotos são de 2020. Meu Deus, mas tão lindas aquelas fotos, eu achei muito lindas. Aí eu digo, olha, a Cláudia já está com fotos profissionais, que massa. Essa minha amiga é fotógrafa e no começo da pandemia ela fez um ensaio, aquela que eu tô com a água caindo, ela fez um Uhum. ensaio incrível e não tem filtro, é só com foto preto e branco. E ela me chamou na época, ela falou: "Ó, quem é aqui?" Era no começo da pandemia, estava tudo fechado. Ela falou: "Estou fazendo um ensaio, me ajuda a divulgar." E eu divulguei e eu fiquei com uma coleção de fotos. E como eu tô meio assim, eu não tô sem roupa, eu tô com biquíni e tudo, Sim, mas eu eu vi. fiquei meio assim. Eu falei, eu sou juíza, olha que coisa. Quando eu me aposentar, eu vou postar todas, tá? Assim que eu me aposentar, todas que estão guardadas eu vou. Então, eu fiquei com um pouco de pudor. Eu falei, eu não vou postar, né? De vez em quando eu posto porque eu tomo mais coragem. Eu já falei, assim que sair, vocês vão ver todas as fotos que eu tirei há 3, 4 anos atrás. Me diz uma coisa, agora tu falou, eu, como sou juíza, não briga um pouco ser juíza e ser esta mulher que está famosa nas mídias sociais? Não briga um pouco? Olha, eu, eu tinha muita dificuldade em relação a isso, né? E principalmente, você pode ver, eu não entro em temas polêmicos. Ah, Eu sim. evito entrar em temas polêmicos.
Uhum. Nada de política, isso porque na minha casa nós somos super politizados, a gente fala sobre política todos os dias, e eu e meu marido, a gente tem opiniões completamente diferentes um do outro, a gente vota em pessoas diferentes, enfim, mas eu tenho opinião política, eu tenho opinião, e tem coisas que eu falo, eu não vou me expor nesse sentido. Então, quando eu entro no meu perfil, eu falo sobre temas atuais da maturidade. E aí Sim. não briga com o fato de eu ser juíza. E você sabe o que é mais interessante? Depois do perfil, eu acho que eu me tornei uma juíza muito melhor, Ai, que bom, muito, que ótimo. muito mais humana, muito mais humana. Eu acho que eu ficava naquela bolha e eu não enxergava as coisas por um outro prisma. Eu comecei a ver, eu trabalho agora, eu estou numa fase muito mais tranquila da minha carreira, eu trabalho com direito previdenciário, e eu começo a ver mulheres de 50 anos entrando com pedido de benefício previdenciário e pedir aposentadoria por invalidez, e quando eu leio, eu vejo que elas estão no climatério, gente, o que elas têm é Ah, acolhimento, elas têm que ir para o SUS, elas têm que tentar uma reposição que tem no SUS, reposição hormonal, e eu vejo essas mulheres com sobrepeso, com depressão, e eu falo, ai, judiaria. vontade de mal olhado, eu falo assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, ela não tem que se aposentar, ela não está doente, ela está no climatério. E é bem complicado isso. É bem complicado. Eu acho que eu desenvolvi um outro olhar, sabe? Ah, que legal, isso é bom porque as pessoas assim conseguem ter um direcionamento do que fazer, né? Não é que ela está mal, não, ela tem solução para o problema dela, né? Isso eu acho muito legal. Então, é que tem coisas que eu acabo não podendo falar no processo, mas se eu puder, eu falo. Olha, eu estou definindo o benefício, é que é difícil eu falar, né? Eu fico numa linha muito tênue, não posso falar assim, você está no climatério. Porque Não, eu também não sei, mas eu começo a entender a questão dessa aham, mulher de forma que eu não entendia antes. uhum. É, isso é Acho que interessante. saindo super. E você sabe que uma vez eu recebi inbox assim, porque você só fala com mulher privilegiada, você só fala com elite. Aí Ah, eu respondi, eu falei, olha, infelizmente, eu não consigo falar com todo mundo porque eu não sou uma revista eletrônica. Mas o que você vê aqui é o lado B. O meu lado A, no dia a dia, eu aham. tenho contato com mulheres de classe C, D e E, né? E lá eu faço um trabalho diferente. Sim, aí tu é complicado, porque assim, quando tu estás numa mídia social, tu está na vitrine, então tu é muito criticada e muito elogiada, porque tem aqueles que vão em cima e tem aqueles que acham muito bom, que de fato é muito bom, mas é complicado. E agora, rapidinho, que nós estamos com o nosso tempo estourando Ai, aqui. que pena, que É, pena. as tuas mídias, os teus stories, que eu vejo pelos teus stories, tem alguém que faz isso para ti? Porque eu vejo assim que são super elaborados. Imagina, Como é que tu consegue aqueles vídeos, aquelas coisas e fala e coloca ali? Eu digo, gente, como é que a Cláudia consegue isso? porque eu sou louca, né? Tá bom. Imagina, eu faço. Já me perguntaram, é a sua agência? Eu falei, que agência, amiga? Se eu tivesse dinheiro para pagar uma agência, eu faço tudo, eu faço feed, eu faço os stories, eu faço tudo. Eu acho, assim, também, depois de 4 anos, eu já sei mexer no Canva, eu acho que isso já me ajudou muito, né? E eu já tenho também, tem determinados perfis que eu vejo vídeos interessantes, eu vou guardando, eu vou salvando, vou salvando. E aí, dependendo do dia, do jeito que eu estou mais animada, menos animada, eu pego aquilo que eu salvei e posto. Mas os stories, na verdade, são a minha cabeça como ela funciona. Ah, os teus stories eu acho bárbaro, bárbaro, bárbaro. Como eu sempre brinco, o feed é o meu eu mais elaborado, né? Sou eu faço tudo, é meu eu mais elaborado com mais filtro. Os meus stories é a minha cabeça sem filtro, que sai em 24 horas o que está lá, ainda bem. Não, é que o teu feed eu acho um pouco mais sério mesmo. Mas eu vi Mas no teu feed que tu colocasse um vídeo da Renata Sorrah. lindo. Ai, eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Eu adorei aquilo, achei assim, ah, é verdade, é verdade tudo aquilo. Que O linda, único. né? Eu não acompanho a novela, eu não acompanho Não, a eu novela. também não acompanho novela, mas
Eu achei bárbaro aquilo que tu Me postou. emocionou aquilo. E olha que Aham. interessante. Eu tenho leitoras, eu tenho muita seguidora que me mandam os vídeos, porque é óbvio, a gente não tem tempo de De ver pesquisar. tudo. Eu sigo alguns perfis que eu sei que me dão inspiração e eu sei o que eu quero postar naquele dia. E tem muita gente que me manda referência em box. E eu já Ah, tinha recebido aquele vídeo no feriado e não tinha tempo de me aprofundar. Aí eu dei um Google, né, para entender o contexto. Eu falei, olha que linda, ela está numa personagem. Aí eu entendi, personagem, é. porque eu falei, vou postar com contexto, né? Não vou postar fora de contexto. Ah, mas é E bárbaro, bárbaro, bárbaro. Gente, se vocês puderem assistir, é maravilhoso. Acho que depois a Bruna pode colocar, eu acho, o link, né? Eu não entendo dessas coisas, mas a Bruna entende. tá na Que é dela, muito tá bom. depois eu vou dar um Google para entender o contexto dela também. Que lindo aquele vídeo, né? Que depoimento lindo. Depoimento maravilhoso. Vamos dar um tempinho aqui que eu vou perguntar uma coisa. Bruna, dá para a gente continuar? A gente vai ter que acabar? Não, veja só, no tempo normal, tá faltando 5 minutos para finalizar. Mas se você tiver ainda alguns questionamentos e tal, a gente pode fazer outro link e entra, não tem problema nenhum, entendeu? Você acha que termina em quanto tempo? Não, acho que por agora, logicamente, né? Tudo Não, correndo, não, tudo bem. então a Cláudia, você pode dizer a Cláudia, pedir para a Cláudia finalizar, né? Você agradece e tal, aquela coisa Tá. toda. E aí a Cláudia finaliza, temos 4 minutos. Ok, Tá ótimo. obrigada. Ótimo. Nesses Então cinco tá. minutos. Cláudia, depois desse nosso bate-papo maravilhoso, que eu adorei, que a gente podia, está muito enriquecido, a gente podia aumentar. Eu gostaria que tu desse umas palavras finais para o nosso pessoal que está nos assistindo. Vamos lá. Eu vou falar o que serviu muito para mim, Mireia. Eu acho que esses 4 anos, para mim, mudaram, de fato, como eu vou encarar o futuro. Eu acho que eu acabei descobrindo a minha essência atual. Além, eu fui juíza, sou juíza por 25 anos, mas tinha uma parte criativa minha que estava sentindo falta de se expressar. Eu acho que isso acontece com a mulher de 50 anos. Ela vai em busca daquilo, ela já cumpriu vários papéis. Sim. Ela cumpriu o papel de mãe, ela cumpriu o papel profissional, ela tem ainda uma carreira profissional, mas eu acho que isso me ajudou muito. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu iria falar justamente isso. Vai buscar o que você gostava de fazer com 16, 17 anos. Porque eu acho que essa menina ainda está aqui, né? E a gente vai colocando. Essa menina que queria, tinha desejos, tinha vontade. Eu tinha vontade de escrever, eu sempre tive vontade de escrever. E no fim a vida foi me atropelando, eu fui colocando várias camadas e deixei de exercer aquilo que eu queria. E eu acho que o perfil, o Cu me trouxe isso, é a menina de volta, sabe? E o que eu posso falar para essas mulheres que estão aos 50, vem com o ninho vazio, às vezes muito sem perspectiva, porque também chegar aos 50 sem uma perspectiva financeira também é bem complicado, vai em busca aquilo que quem você era aos 16, 17 anos. Tenta entender. E começa com coisas pequenas. Eu acho que o livro da Kika é muito interessante nesse sentido, porque a gente não está falando de coisas grandes. Né? Você não vai largar e vou criar uma empresa X. Não, você está falando de coisas pequenas. E a Kika, eu acho que traz para a realidade isso de uma forma muito lúdica, muito interessante. Para essa mulher de 50, 55 anos, que está com o Brasil, está com uma crise no casamento, está com uma crise profissional, vai, olha lá para dentro, começa a olhar lá para dentro, nem que seja, falar, eu adoro cozinhar. Gente, eu vou fazer brigadeiro. É interessante, a gente não tem que ter grandes projetos, eu acho que a gente tem que ter projetos pequenos, viáveis, que através deles, se não fosse aquilo, eu não teria que bater papo com você, que mora no Rio Grande do Sul. Qual seria a minha possibilidade de te conhecer? É, isso. Então, assim, ó, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo rapidíssimo que foi, porque gente, queria abordar outros assuntos, como filhos saindo de casa, os filhos, como é que a gente sente, mas a gente não vai ter tempo, então vai ficar para uma próxima. Isso é ótimo, porque assim não terminamos agora, mas terminamos numa próxima. O que que vocês acham? Gostaram? Eu vou adorar. Pode me Ah, convidar para a próxima. Aí a gente fala de filhos. então tá. Então, gente, ó, beijinho para vocês e tchau, tchau.